Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, estou sentindo Deus aqui. A base da campanha, Lucas capítulo 5, com toda a sua gentileza. Aleluia. Glória a Deus. Lucas capítulo 5, com toda a sua gentileza. A partir do verso 2, eu peço para que você preste muita atenção nesse texto. Mas preste sua atenção a esse texto. E olhe o tanto que é interessante a Bíblia. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Observa como se relata esse contexto. Lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faz-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Com toda a sua gentileza, fique à vontade, toma seu assento, por favor. Esse texto, ele mexeu muito com minhas emoções. Confesso que aqui em cima do altar, eu comecei a refletir um pouco mais sobre esse contexto de campanha, de propósito, de projetos. E minha mente é uma mente meio que estranha em alguns momentos. Eu me recordo em um momento que eu estive em uma campanha no monte, e do monte Deus falou para mim que estava reunido com algum grupo de irmãos e disse: desce do monte agora. Eu olhei para os irmãos e falei: irmãos, Deus falou comigo, vamos descer, vamos sair, porque há de ser que Deus tem algo para fazer lá no pé do monte. Bom, enfim, Deus tem algo a fazer. Os irmãos que entendem a minha seriedade e responsabilidade com as coisas de Deus, de prontidão acatou aquela palavra e desceram junto comigo. Pastor Cristiano, quando eu cheguei no pé do monte, já havia saído, eu coloquei minha cabeça entre meus joelhos e comecei a orar ao Senhor. Na medida em que eu orava, Deus abriu-se os meus olhos espirituais e eu vi naquele tempo, naquele período, já faz tempo, muitas cordas descendo do céu, em todos os lados do céu, eu via uma corda descendo. São aquelas cordas como de navio, que são ligadas a âncoras. Naquele contexto, aquelas cordas muito grandes em si. E eu perguntei ao Senhor: Deus, o que significa isso?
Aí Deus falava comigo sobre cada parte, em um contexto, em um versículo. Eu te darei a palavra da ciência. Virá algo tão inédito sobre a tua vida, que de um versículo se tornará uma hora de ministração, com ensinamentos, com palavras. E eu me recordo com nitidez. E eu aqui, sentadinho no meu canto, dei 2 folhadas na Bíblia. E Deus, naquele contexto, ele disse: você vai pregar diferente de pessoas. A sua visão vai na contramão da visão de muitas pessoas. O que eu vou entregar é para você, meu filho. Então Deus me entregou algo aqui. Todas as vezes que eu preguei aqui neste altar, eu respeito, tenho minhas considerações a quem faz esboços, tenho um respeito mútuo e creio muito que Deus fala grandiosamente. Eu respeito a unção, cada um no seu cada qual. Mas eu, em particular, eu não tenho essa habilidade. Embora a gente tenha uma formação acadêmica como alguns aqui dentro desse espaço, eu procurei me dedicar para melhor servir ao Senhor. Isso não é glória, mas Paulo disse a Timóteo para que se apresentasse a Deus como obreiro aprovado e que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Quando minha esposa queria desistir do seminário teológico, eu disse: não, você não vai. Nem que nós vai de a pé. Isso foi em 2009, 2010. Estamos prestes para encerrar e terminar o seminário. Então você não vai desistir. Ela concluiu. Então houve uma dedicação. Por que eu estou falando isso? Porque eu sentado aqui, Deus falou algo comigo. E eu preciso entregar para um povo que está aqui. Observa que a narrativa do texto, ela é uma narrativa que não foge do conhecimento daqueles que têm apreciação pelas escrituras sagradas. Não é um texto difícil de interpretação, não é um texto difícil de aplicação, não é um texto difícil para quem é acostumado a ministrar, não é um texto difícil de pegar pontos fortes e transformar em aplicação para quem os ouve. Então aí já está bem resumido. Mas algo me chamou mais a atenção quando a gente passa a refletir sobre os evangelhos sinóticos, os evangelhos que citam partes que incorporam e dão forma ao mesmo texto que juntos nós fizemos leitura. E observa que foram poucos os versículos que nós usamos como base, mas por si só, quando você pega os outros evangelhos, o evangelho de Mateus, escrito por Mateus, o evangelho escrito por Marcos, a mente se amplia quando a gente procura. Deus tem demais a nos revelar. Deus tem demais a nos esclarecer muitas coisas que Ele quer falar. Muito mais íntimo, muito mais profundo, muito mais em particularidade com pessoas. Deus tende a falar. O espaço e o contexto geograficamente falando, estamos na região de Genezaré. Jesus está ensinando à beira da praia em relação ao reino de Deus. Ao mesmo obstante, quando a gente olhamos para um contexto, um paralelo, a gente vemos homens que desembarcaram na praia, que estão lavando as redes. E o contexto ele é tão enfático que nos mapeia completamente e faz com que nós crescemos em conhecimento sobre esse contexto que nós estamos como base. Homens não estão somente lavando as redes, mas também há 2 barcos em si. Pedro e André estão lavando as redes, mas observa que quando você pega o livro
escrito por Mateus, o capítulo 4, a partir do verso 21, diz que João e Tiago, filhos de Zebedeu, estão consertando as redes. No obstante, o mesmo evangelho sinótico escrito por Marcos, ele relata que também João e Tiago estão consertando as redes. Agora, nesse contexto aqui, ele é exclusivo, Lucas. Ele fala que Pedro e André, os irmãos, estão lavando as redes. Ele detalha mais, ele fala mais. É algo mais interessante que incorpora toda a situação para uma mensagem, para uma aplicação. Observa que nos evangelhos sinóticos não mostra com tanta clareza o quanto o evangelho escrito por Lucas ele detalha. Ele fala a respeito que eles estavam ali lavando as redes decorrente a uma noite inteira de um árduo trabalho, de uma árdua dedicação, de um árduo planejamento. E na manhã daquele dia seguinte, após uma noite de cansaço, após uma noite de não vamos se dizer a princípio de uma certa frustração, mas uma limitação e fatídica, uma fadiga muito grande que o predominava. Eles estão lavando a rede. Todo esse contexto não pode ser descartado da mente daquele que estuda a Bíblia, da mente daquele que se prega a Bíblia. Não pode ser descartado. Porque se eles estão frustrados, se a noite anterior eles não conseguiram almejar o resultado, não conseguiram alcançar o resultado, não conseguiram obter resultados que o motivam uma alegria mútua durante uma pesca, durante uma noite de trabalho. A pergunta que não quer calar, e mente de pregador é uma mente vasta, repleta de dúvidas, onde o texto por si só, Deus esclarece todas as dúvidas. Se a noite não foi produtiva, se eles se empenharam, se eles se dedicaram, o que é que eles estão fazendo ainda? Lavando a rede e consertando a rede. Não pode deixar para depois, porque fisicamente é necessário que nós não deixamos cair no nosso entendimento, que todos nós temos uma limitação, e esta limitação que eu digo, não fala-se somente de um estresse diante de uma comoção emocional, eu digo de uma limitação física. O corpo cansa, a estrutura física cansa, o estereótipo ele cansa. Se eles estão cansados, se eles estão limitados, o que é que eles estão fazendo ali? Lavando a rede, consertando as redes. Você está cansado. Pega isso aqui. Quando as coisas não fluíram socialmente para você, profissionalmente para você, quando as coisas amarraram um pouco, o dia foi amarrado, o dia foi desgastante, bateu o horário de você ir para casa. Muitas vezes você deixa o que é para fazer, o que tem para fazer pós-sequência para o dia seguinte. Hoje o dia para mim já deu. Sabe por quê? Todos nós somos condicionados a limitações emocionais. Nós temos família, nós temos projeto, mas hoje não fluiu. Se não fluiu, amanhã é um novo dia, depois é um novo dia. Hoje não deu e não dá mais tempo. A noite passou, a noite findou. Vamos voltar. Deixa as coisas como está. Depois a gente vem com a mente mais calma, com a mente mais serena, e a gente resolve o que tem para aqui resolver. E detalhe, a praia está repleta de gente, tem muita gente. Jesus está ensinando. E o texto diz que eles estão lavando as redes
e consertando as redes. Consertar, fala-se a respeito, eu me empenhei, mas não deu certo. Eu me dediquei, mas não deu certo. E no final, quando fala-se a respeito de conserto, fala-se a respeito de reparo. Fala-se a respeito de prejuízo. Eu tive prejuízo. Não fluiu, não deu certo. Se não deu certo e rendeu prejuízo, como é que você conseguiu encontrar estrutura para permanecer no mesmo lugar? Como é que você conseguiu encontrar estrutura emocional para lavar as redes? E Mateus registra, Marcos registra, que João e Tiago estavam consertando as redes. A noite não deu certo e vocês estão aí consertando as redes. Sem contar que eles passaram a noite inteira trabalhando. A noite inteira se empenhando. O desgaste físico, o desgaste no raciocínio, o desgaste. Outro detalhe, em alto mar, a mente fica meio que confusa. Há pessoas que um pouco que está sobre as águas, está em um barco, gera ânsia, começa a dar tontura. Mas eles já estão habituados, mas eles estão cansados, porque eles são seres humanos. E quando eu falo se eu me empatico completamente com o contexto, eu me coloco no lugar deles. Porque a gente cansa, a gente se limita. Isso não é uma historinha, isso é uma verdade bíblica. Estamos falando de pessoas. Isso é um relato onde tem lições de Deus aqui para aprimorar o nosso conhecimento. E Deus tem mensagem através desta aprimoração acerca do teu conhecimento, das tuas verdades. Há uma certa limitação. Há pessoas que estão fatídicas. Há uma multidão. E não obstante, quem sabe no momento em que eles estão para se retirar, Jesus, ele chama a atenção de Pedro e diz: eu vou subir no barco. O camarada está cansado. E Jesus sobe no barco dele. Ele olha para o barco, ele lembra da história da noite anterior. Do processo difícil. Do resultado que não lhe agradou. Daquilo que ele não queria. Jesus sobe no barco e diz a ele: afasta um pouco da praia. Porque a multidão estava apertando a Jesus, estava se aproximando cada vez mais. Jesus subiu no barco. Há um corpo, há um desgaste físico, há uma limitação condicionada ao ser humano que ele é. Aí então, Jesus não sobe, não só afasta o barco, como ele vai ter que ouvir Jesus agora ensinar todo o povo. Jesus, diz a Bíblia, o texto, que Jesus ele senta e continua a sua mensagem. O pensamento de quem está cansado, que hora que vai terminar essa pregação? O pensamento de quem está desanimado, de quem está desmotivado, que hora que vai terminar? Deixa eu olhar para o relógio, que eu não vejo a hora de chegar em casa. Eu não estou dando conta de continuar aqui. Eu estou cansado, estou limitado. Quando a mente está cansada, dependendo do grau de limitação racional, a pessoa não consegue refletir muitas vezes na palavra. Então Pedro, ele é forçado a estar aonde o seu corpo e sua mente não queria. Não tem como dele remover Jesus, atrapalhar Jesus. Esse estar aqui inserido. O contexto e o início da chamada de Deus sobre a vida de Pedro e os demais discípulos.
Então ele não tem muita intimidade e aproximação com Jesus. Mas Jesus, diante de um contexto onde Pedro não entende muito quem é que está no barco, quem é que está falando, quem é que está ensinando. A multidão e todos o conhecem como mestre. E Jesus então vai falar de coisas absurdas. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus ele está falando acerca da palavra de Deus. E palavra de Deus entra na dimensão do Espírito. Palavra de Deus entra na medula. Palavra de Deus entra na divisa da alma. Palavra de Deus entra onde há enfermidade. Palavra de Deus entra onde há limitação. Palavra de Deus entra onde há crise de ansiedade. Palavra de Deus entra onde há depressão. Palavra de Deus entra onde alguém está ferido. Palavra de Deus vem e provoca o sobrenatural. Talvez algum amigo que acompanhou a pesca tentou fortalecer a Pedro. Pedro fortaleceu o amigo. Pedro disse para o teu irmão disse para ele: as coisas vão melhorar, vamos lavar a rede. Quem sabe no seu psicológico, pensamentos variáveis, as coisas não fluiu. E quando não temos o resultado que nós esperamos, pensamos e maquinamos, ficamos refletindo o porquê que não deu certo. Nós estávamos em alto mar, nunca aconteceu esse detalhe, não pescar absolutamente nada diante de um mar vasto, cheio de peixe. Nunca aconteceu isso, um resultado desagradável, mas houve-se um dia que aconteceu um resultado que eles não esperavam. Mas o porquê é que aconteceu? Este resultado é para uma novidade de Deus sobre a vida deles. Eles não imaginam. Algumas coisas têm que dar errado para que Jesus ele se apresenta. Porque se algumas coisas não saírem fora do lugar, você nunca vai notar quem é que tem domínio, quem é que tem poder, alguém pegou, tem gente dando glória, quem é que está na direção. Se alguns conflitos não acontecessem na tua vida, você simplesmente iria andar com o nariz empinado, indo da tua casa para o trabalho, do trabalho para a tua casa, e nem se preocupar com as coisas de Deus. Mas tem hora que o teu emocional ele começa a se decair, o teu semblante começa a se decair, suas condições psicológicas começam a se decair, para você se assentar um pouco e ouvir aquele que tem o poder de transformar a história da tua vida e mudar de uma vez por toda a direção e as diretrizes da tua vida. Pedro não imagina, mas aquele que subiu no barco, o barco que havia trazido resultados negativos, o barco que não trouxe os resultados que eles tanto queriam, o barco do desespero. Olhar para o barco é lembrar da noite que não deu certo, olhar para o barco é lembrar do resultado que eles não queriam para si. Mas Jesus subiu no barco. Aqui não aconteceu nada. Espera um instante, não saia do lugar, não saia da beira da praia, mesmo com resultados que não fluíram para a tua vida, continua no mesmo lugar. Algumas pessoas não entendem, as coisas deram errado e eu ainda estou aqui, as coisas não fluíram e eu ainda estou aqui. É Deus que está te sustentando no mesmo lugar, porque existe uma força espiritual dizendo: ele não vai voltar, ela não vai resistir, vai voltar para casa frustrado. Você saiu com expectativa do teu lar, você não vai voltar por aquelas portas frustrado. No meio do caminho, Deus vai mudar a história, o rumo da sua. Estou sentindo ele aqui. Eu estou sentindo ele. Cansado. Recebe uma palavra.
limitado, recebe uma palavra. Tira o barco da beira da praia. Estou cansado. Não, ele não questionou. Mesmo cansado, os ombros caídos e pesados, o texto diz que eles estavam lavando as redes. Mateus registra que eles estavam consertando as redes. Lançar a rede ao mar para puxar de volta cansa. O peso da água, as relvas, o esforço físico, se ajudem. Rebentou a rede, sujou as redes. O que sobrou? Falta de vigor físico. Cansado. O que é que eles estão fazendo lavando as redes? Deixa para depois. O que é que eles estão fazendo consertando as redes? Deixa para depois, você está cansado. Entraram em um consenso coletivo. Vamos resolver logo esse negócio? E eles nem entendiam o porquê que eles estavam resolvendo. Vamos consertar de uma vez? A lógica é para que eles vão descansar. Mas eles não saem dali, eles estão consertando. O que é que eles estão fazendo, permanecendo no mesmo lugar? Pedro recebe uma ordem. Afasta o barco da areia. Deixe ele envolvido com a água. Mas um esforço físico. Cansado e fazendo força. Ainda tem que ouvir uma pregação. Ensinar a respeito de Deus. É falar que Deus faz o impossível. Ensinar sobre Deus é falar que a porta que está fechada, ela vai se escancarar. Ensinar sobre Deus é dizer que Ele tem o poder de pegar sua tristeza e converter em alegria. Jesus está ensinando. O texto diz que no obstante, ao cessar a ministração, estava eles ali. E Jesus diz: vamos para o mar agora. Faz o barco, monta no barco todo mundo e vai pescar. Pedrão, ele diz: Senhor, tivemos pescado toda a noite, trabalhamos a noite inteirinha e não pescamos nada. Mas o que convenceu a Pedro? Porque Pedro disse: mas sob a tua palavra lançarei a rede. O que fez Pedro, mesmo cansado,
ele tomar essa decisão. Foi as palavras que Jesus pregou enquanto estava em cima do barco. O mundo desabou, as coisas não fluíram, mas Pedro, ele disse: sobe. Quando Pedro, ele diz: sobe a tua palavra, ele está dizendo: na direção da tua palavra. Eu fui, não consegui. Nós fomos, não conseguimos. Resultado negativo para nós. Mas diante da sua palavra, agora o Senhor toma a direção. A tua palavra está na direção da minha vida, está conduzindo meus passos, e sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Eu vou lançar a rede. Primeira lição: Mateus e Marcos registram que eles estavam consertando as redes, e Pedro e André estavam lavando as redes. As coisas não deu certo, mas eles não abandonou. Tinha de tudo para abandonar, tinha de tudo para sair, tinha de tudo para fugir, mas não fugiu. Esteve cansado, limitado, mas permaneceu no lugar. Lição é assim que Deus quer homens e mulheres em tua presença. Passou pelo processo, amanheceu quebrado, amanheceu ruinado, amanheceu devastado psicologicamente, mas uma coisa é certa, ele acredita: Deus, eu fui, não consegui, mas se o Senhor está falando, eu entrego a minha vida na tua direção. Faça aquilo que o Senhor quer, realiza a sua obra. Estou sentindo a unção de Deus aqui. Saiu de casa com expectativa, voltou de mãos vazias. Jesus entrou no meio da história. Volte para o mar. Você ficou aqui esse processo todo. Sua mente em conflito. Há uma guerra interior. O que te faz cansado estar aqui ainda? Por que você não chutou o pau da barraca? Por que você não saiu, não correu, não se escondeu? Permaneceu no mesmo lugar. Tem algo em você que desperta a atenção em Deus. Você mesmo limitado. Não sai chutando tudo, tomando decisões precipitadas. Não deu certo? Vou consertar. Não deu certo? Eu vou limpar. Não deu certo? Eu vou ficar. Eu não vou me esconder. Eu não vou fugir. Daqui eu não vou sair. Jeová está subindo nesse ambiente e está dizendo: eu gosto assim. Volta para o mar novamente. Lança a rede. Porque agora Deus vai fazer o extraordinário acontecer sobre a sua vida. Sujou e permaneceu no mesmo lugar. Quebrou e permaneceu no mesmo lugar. Cansado, ficou ouvindo palavra. O que está cansado quer procurar descanso. E mesmo cansado,
continuou com as mãos ocupadas. Isso é a essência de quem nasceu para viver uma história de milagre. Isto é a essência de quem provará de uma coisa nova sobre a sua vida. Isto é a essência de uma novidade que pessoas há de provar sobre a sua história. Limitação não te removeu do lugar. As crises não te removeu do lugar. Os embaraços, as dificuldades, as experiências não te removeu do lugar. Você está no mesmo lugar com todos os processos que você passou. Você está no mesmo lugar com todas as experiências que você passou. As noites anteriores, você tem de tudo para voltar para trás. Você tem de tudo para entrar por dentro da tua casa com as mãos vazias, frustrado, decepcionado, acabado, limitado. Mas você não foi para lá. Você permaneceu, porque Deus guardou a tua vida. Vontade do diabo era te matar, mas Deus te guardou como a menina dos seus olhos. Eu sinto a presença de Deus me envolvendo para falar no coração de alguém. O Senhor Deus está mudando a história da sua vida para o louvor do nome de Jesus. Obediência. Eles não sabiam o que ia acontecer. Eles nem imaginavam. Só obedeceu. Coloca o barco na água. E ouviram a Jesus. É nítido a sua feição, semblante, caído. Eles queriam uma motivação a mais. Mas a palavra foi tão convincente. A palavra de Jesus foi tão fora do comum, que quando Jesus olha para eles e diz: faz ao alto mar e lançai as vossas redes. O que Jesus havia pregado no seu sermão foi uma palavra de cura, que pegou toda aquela limitação, aquela fadiga, e tirou de dentro deles. Se há frustração, eles não estariam ali. Só que limitados, eles ouviram uma mensagem renovadora, que eles não se atentaram ao cansaço físico. E eles disseram: Senhor, a noite toda trabalhamos e não pegamos um sequer peixe, mas sob na direção da tua palavra vamos lançar a rede. Pegaram a rede que haviam lavado, colocaram dentro do barco novamente. Pegaram a rede que haviam consertado, colocaram em cima do barco. Estavam 2 barcos e foram em alto mar, lançaram a rede, mas pegaram tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, que eles gritaram ao barco vizinho: venham nos ajudar.
vieram ajudar, mas transbordou de tal modo que a Bíblia diz que o barco quase veio a pique, quase se quebrou, quase afunda. Antes de pegar suas coisas e sair pelo resultado que você não esperava, fique mais um pouco. Pastor, mas eu ando cansado. Fique mais um pouco. Pastor, eu ando limitado. Fique mais um pouco. Aguente mais um pouco. Conserte o que é para ser consertado. Lava o que é que tem que ser lavado. Limpe o que está sujo. Mas fique. Não vá com a sujeira da noite anterior para sua casa. Não vá com situações quebradas para dentro da tua casa. Não leve para a tua casa resultados de uma batalha que você perdeu. Resultados de uma batalha que te feriu. Você perdeu a batalha, você não perdeu a guerra. Não se renda. Não suba sobre a tua cama. Não coloque a cabeça no teu travesseiro, frustrado, acabado, dizendo: o meu mundo acabou e tudo está perdido. Deus está preparando o momento certo para encontrar com você. Toma esta lição para a tua vida. Eu não vou para minha casa. O que é que tem que para ser resolvido vai ser resolvido aqui. Jesus gostou tanto dessa atitude. Gente que está disposto, ao invés de gerar mais caos sobre o caos, fica para resolver. Ao invés de pegar a malinha e fugir, ouça a mensagem que transforma, a mensagem que liberta, a mensagem que muda toda a história e a dimensão da sua vida. Subiu no barco. Eu não sei quantas horas que vai demorar. E eles nem se atentam a isso. Porque diante da palavra que eles ouviram, os convenceram de tal modo que eles disseram: sob a sua palavra, lançaremos a rede. Eu não sei quanto tempo vai durar o processo, mas eu vou na direção da sua palavra. O Senhor está dizendo: é eu que estou no controle dessa situação. É eu que estou manejando essa situação. Mas foi tanta alegria para quem estava triste. Foi tanta alegria para quem estava desabado. Não houve tristeza dentro do lar. Não houve tristeza envolvendo famílias. Porque permitiram com que Jesus tomasse a direção da vida deles. Jesus tomou a direção da vida deles. Mas foi uma alegria tão imensa, algo tão extraordinário, que o que era para ser desagradável tornou-se agradável. Sobre este processo de dor, neste processo de crise que você está enfrentando, nessa luta que só você sabe a qual você está passando,
as dificuldades que é para se assimilar algumas coisas que você está enfrentando. O contexto é um contexto desanimador. Mas fique, não saia, continue, sustente. Eu sei que tem hora que dá vontade de pegar tudo e sumir do mapa. Mas há um propósito da sua permanência. Há um propósito dessa sua insistência. Porque de você mesmo, você sabe que você não estaria aqui, mas o que é que está te sustentando neste local? Salomão deixou enfatizado. Existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. É Deus que está sustentando o teu coração. Continua. Faça alguma coisa, não fique sem fazer nada. Continue no mesmo lugar. Continue na mesma posição. Quando menos se esperar, a tua insistência fará Deus trazer sobre a tua vida uma novidade, uma história nova, algo novo ainda a este tempo, por sua insistência. Diante de um ano que o diabo tentou de todas as vezes acabar com você. Diante de um ano que o diabo tentou por inúmeras vezes fazer com que você desistisse, saísse da direção, você permaneceu. Quantos reparos você fez esse tempo? Quantas dificuldades você superou? Se prepara, Deus há de trazer sobre a tua vida, pela palavra que é fiel e verdadeira e digna de aceitação. Deus vai mudar a tua história, concerto como vive o Senhor. Saiu com expectativa. Ontem não deu certo porque você estava na direção. Hoje dará muito certo porque Jesus está na direção. Pegou na mão as redes. Tinha tudo para se atentar. Ontem não deu certo. Seja convicto na palavra que você está ouvindo. No Deus que está falando com você. Porque essa experiência que era para te desmotivar, Jesus vai trazer uma inspiração a mais. Jesus está trazendo intimidade a mais. Jesus está trazendo uma novidade a mais. O que era para estar perdido, Jesus está mudando a história, está dizendo, volte novamente ao trabalho. Volte novamente, coloque as mãos. E você vai ver que quem está contigo nesse negócio está mudando de uma vez por todas a história da tua vida. Yalama, Asher, Yola, Gerbi, Kenawasai, Akeriola, Nashem, Nagawa, Exerminura. Kemen yagiamando kerminuga na shaia da galaxia. Eu sinto a presença de Jesus dizendo no coração de alguém: não abandona, não saia, não desista. O ontem foi um dia, foi uma noite. Hoje Deus traz uma novidade sobre a tua história.
Deus está cessando as preocupações, as lágrimas. O vento que soprou está caindo por terra. Deus está dizendo: dentro da tua casa, eu afasto a solidão, eu afasto a ansiedade, eu afasto a opressão e levo lá para dentro uma novidade, uma história, mas é tempo de milagre sobre a sua vida. Coloque de pé, por favor. Os céus está derramando a glória sobre nossa vida. O que é para ser reparado, repare. A rede é o teu instrumento. Repare o que tem nas tuas mãos. Não abandone. Continua, pastor, está doendo. A noite anterior rompeu meu instrumento. A noite anterior sujou meu instrumento. Limpe o teu instrumento. Conserte o teu instrumento. Mas não saia. Não vai para a tua casa com o teu instrumento quebrado. Não vai para a tua casa com o teu instrumento sujo. Fique aqui, porque Jesus há de fazer uma coisa nova sobre a sua vida. O leão da tribo de Judá está subindo no teu barco. O leão da tribo de Judá, o rei dos reis e senhor dos senhores, ele sabe como tem sido as suas noites. Ele está subindo no teu barco nesse exato momento. Haverá mudança de comportamento. Ele está subindo no teu barco para mudar as noites de insônia, as noites mal dormidas, as noites de preocupação. Ele está subindo no teu barco. Ouça essa palavra e se prepara para o tempo de novidade que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está liberando sobre a sua vida. Peça para ele: suba no meu barco, Senhor. Suba no meu barco, Senhor. Porque aquela noite quase me matou. Suba no meu barco, Senhor. Porque aquela noite quase acabou comigo. Suba no meu barco, Senhor. Aquela noite trouxe consequências para a minha vida. O meu instrumento, a minha rede foi quebrada. A minha rede está suja, ela se contaminou. Suba no meu barco, Senhor. Peça para Deus: suba no meu barco, Senhor. Não permite que o meu barco fique estacionado à beira de uma praia, à beira de uma areia estacionado. Senhor Deus, eu acredito na serventia. Eu acredito na obra que o Senhor tem sobre a minha vida. Peça para Deus: suba no teu barco. A sua vida não será mais a mesma a partir dessa noite. Receba a glória do Todo-Poderoso que te convida para viver uma história de poder.
mesmo cansado. Estou sentindo Jesus aqui. Mesmo cansado, você está aqui ouvindo Ele. Mesmo enfrentando suas adversidades, você está aqui ouvindo Ele. Mesmo com suas limitações, você está aqui ouvindo Ele. Se prepara para viver um tempo novo. Se prepara para você ver aquilo que não deu certo começar a acontecer. Coisas inéditas na tua vida. Ele vai caminhar contigo. Ele vai andar contigo. Toda a fúria do inimigo não terá êxito sobre a tua história. Deus está te preparando para uma chamada maior, para uma unção maior, para uma novidade maior. O leão da tribo de Judá, ele se importa e se preocupa com você. Missionária Rosângela, prepare um hino, por favor. Diga para esta pessoa: Deus falou contigo. Encarecidamente. Entenda a minha expressão figurativa. Você me ajuda? Com todo respeito, segure a mão desta pessoa, por favor. Nós aprendemos um detalhe. Se não houver obediência, eles não iam viver algo novo. Se for olhar pelas condições físicas, não vive coisa nova. Não vive coisa nova. Se você não crê no sobrenatural, Jesus disse: faz-te ao alto mar e lançai as vossas. Ele disse sobre o problema, mas eles não ficou preso no problema. Não fique preso naquilo que deu errado. Não se limite àquilo que não deu certo. Sabe o que nós aprendemos com isso, pastor? Não se associe ao que não traz produtividade. Não produz, não leve para a sua vida. Não limite a sua visão. A palavra, ela é sobrenatural. Então não tenta pegar o que é sobrenatural e transformar em natural, que não dá certo. Olha o que eles fizeram. Jesus disse: vai até o alto mar e lança as vossas redes. Vocês lavou, consertou. Vamos usar de novo? Se fosse pelos resultados, deixa guardado. Não deu certo. Isso é visão de quem não acredita em sobrenatural. Os que têm visão sobrenatural, pega as redes, porque são convencidos pela palavra. Sobe no barco e vamos lá pegar aquilo que é meu. Eu convido você, cada um aqui individualmente falando, tem uma vida particular, cada um individualmente falando. Cada um aqui sabe aonde o inimigo tenta contra a tua vida. Cada um aqui sabe. E eu lhe convido, suba no barco, pega teu instrumento, pega tua ferramenta e viva o que Deus tem para a sua vida. Esse será um novo tempo. A partir dessa noite, essa será uma nova oportunidade que Deus está te dando. É um tempo de conquista que Deus quer fazer com que você entre
E a pergunta que eu te faço: vai se acovardar ou vai pular para dentro? Vai se acovardar ou vai vir juntamente comigo? Quem vem comigo, levante as mãos. Vamos adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos adorar o Senhor. Agora é você e Deus. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Pastor Cristiano, quem é ele que pode hoje eu vou para fazer minha casa contando o milagre, mal milagre, se milagre, calar? milagre, milagre. No Hoje nós momento vamos em para que nossa a casa contando tempestade milagre, vier milagre. afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer isso? É a sua hora de adorar. Caminhar por entre as águas do mar Quem vermelho. pode adorar? Aquele que é digno de Caminho todo no meio do louvor. mar, O Senhor para Deus o povo de Israel está mudando a passar. história da Do sua outro vida. lado, com os pés enxutos, poderão cantar o hino Enche da essa casa de glória, meu Senhor. quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. É a sua Esse vez. homem para te ajudar. O milagre está sendo gerado. Recebe a glória que desce do trono. Agora. O fogo não vai te queimar. Enche essa casa de glória, meu Senhor. Essa casa é sua. Esse povo é seu. É hora de cantar. É hora de adorar o poderoso de Israel. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai estiver. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vai te afogar. Essa como Israel que o mar atravessou. Tem gente pescando, tem gente tomando posse, tem gente pegando milagre, tem gente pegando milagre, 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 milagre. Essa é a história de novidade. Do outro lado do Levante as duas mãos o mais alto que você puder. Só quem acredita, aplauda Jesus bem forte.